Aleluia. Paz do Senhor a todos, meus irmãos. Eu estou tentando me conter, tentando segurar a emoção, né? Porque é só Deus quem faz. Eu não tenho palavra para agradecer o cuidado e o zelo de Deus para com esta cidade. Não apenas a família Getsemane, porque tem outras grandes igrejas aqui nessa cidade. Porque grande igreja não é a quantidade de pessoas que nela tem. O que nos faz grandes igrejas é o que em nós habita. Nós queremos, em nome de Jesus, em breve teremos igrejas aqui dentro de Newport com 2.000 pessoas e nós seremos uma delas. Porque eu creio que o Espírito Santo de Deus ainda convence o homem do pecado. Eu creio que o evangelho que nós pregamos ainda é o evangelho das boas novas. Eu creio que a igreja ainda tem autoridade para denunciar pecado e anunciar boas novas. E hoje nós estamos aqui vivendo simplesmente uma parte do projeto de Deus. Apenas uma parte. Porque desde o dia que iniciamos este projeto, Deus falou forte ao meu coração e disse: não é um novo templo. Porque o que nos motiva não pode ser uma construção física. Apesar de que queremos oferecer o melhor. Para que nós possamos ter um entendimento mais simples. Você trocaria uma família abençoada, filhos obedientes, esposas do seu lado, um marido abençoado, morando em uma casa simples, ou uma família destruída, uma família em discórdia, em combate, morando em uma mansão? Eu prefiro ter uma família que tem Jesus como centro, morando em uma casinha. E por muito tempo a família Getsemane viveu em plena comunhão em uma casinha. E antes de continuar com esta palavra, eu quero fazer agradecimentos. Vai ser rápido. Primeiro eu quero chamar minha esposa aqui. Vem cá, meu amor. Meus filhos. Traz os meninos aqui. Vem cá, Azaf. Sei que a maioria dos irmãos conhece a minha família. O Lúcio quase caiu ali. Ele não vai quase cair? Está faltando, hein? Cadê o Estevão? O Estevão é diácono, irmãos. O Estevão, todo domingo ele está na cozinha. Para a alegria dele é servir lá na cozinha. Aqui. Eu quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, que é minha fiel escudeira. Eu quero uma salva de palmas aí para ela. Porque desde o dia da minha chamada, irmãos, ela esteve do meu lado como um exemplo de mulher de Deus. Ela não é de pregar, de cantar, mas eu só sou quem eu sou por causa dela. Eu louvo a Deus que Deus me deu o privilégio de construir uma família. E hoje eu estou aqui para apresentar meus 6 filhos. Vocês sabem contar? 6 filhos! Enquanto vocês dormem no ponto, Cássio, eu já fiz mais um. O Vaguinho todo animadinho, achando que ele ia ser o bambambam da igreja, mas não vai passar na minha frente assim não. A Raquel está esperando mais um bebê. E se for a Isabela, melhor ainda, né? We never know. Mas a gente está na certeza de que é mais uma herança do Senhor. A gente sempre sonhou em uma família grande. E eu tenho
aqui o privilégio de ter hoje aqui meus tios, né, Josué, a Graça e a Sirlene, o Joel, perdão, né, tão parecido demais, né, que está me dando o privilégio de estar aqui, irmão. E eles pularam a genética do meu avô, né? Meu avô teve 14, ou não sei quantos que teve. Então, 14? E eles tiveram 2, 3 no máximo. Eu falei, não, eu não vou perder. Primeiro eu peguei o legado pastoral do meu avô. E também peguei a substância de homem dele. E eu quero louvar a Deus e pedir aos irmãos que orem pela minha família, porque Deus nos chamou para esta obra e viemos para essa cidade com muito amor. Quando viemos foi muito difícil, né, amor? Mas Deus aprovou a nossa vinda e nós estamos aqui para servir esta igreja, essa cidade. Pode descer e aplaudindo a minha família aí maravilhosa. Aí. Aleluia. Dia 24 de janeiro de 2011, irmãos, meu pastor na época, pastor Darcy Silva Pérez, me lançou um desafio que era assumir a igreja de Newport, há 12 anos e meio atrás. E nós imaginávamos qualquer outra coisa de menos Newport. Mas a gente sempre aceitou o projeto de Deus. E quando cheguei aqui em Newport, sem experiência ministerial, sem uma estrutura teológica, sem uma estrutura ministerial, mas cheguei e topei alguns amigos, alguns homens aqui cheios de Deus, irmãos. E desses 2, eu acho que um desses que tinham na época, só tem hoje o pastor Fabrício e o presbítero Lúcio, né? Fique de pé essas 2 equipes aí, dá uma salva de palmas para eles aí. Melanie não estava aqui na época, não. Mas esses 2 estavam aqui. Pode sentar, meu querido. E eles estavam aqui, irmãos, e eles sabem melhor do que eu os desafios que eles estavam enfrentando. Eu cheguei aqui na época com 30 anos de idade, nunca tinha pastoreado igreja nenhuma. E eu louvo a Deus pelo meu pastor na época que confiou em mim este cajado. E nós abraçamos a causa com todo amor e dedicação. Né? A Anice está aqui, a Anice estava lá naquela época. Fica em pé, irmã Anice. A Anice fica aí, não fica com vergonha não. A Anice também fazia parte daquela equipe. Vou dar uma salva de palmas para a irmã Anice aqui. É a tal. É os remanescentes daquela época, irmãos, que foi para mim um desafio assustador, né? Hoje nós estamos pregando aqui nesta igreja maravilhosa que o Senhor nos presenteou, mas naquela época não era assim. Chegamos lá, tinha forro caindo, tinha mofo no basement, tinha esgoto debaixo da igreja. Pastor Fabrício teve o privilégio, na hora de ele estar pregando, estourar um cano de água e cair em cima da cabeça dele toda. Essas são as fases que ninguém imagina que nós vivemos. Os desafios de entrar em uma igreja com 4 pessoas, 5 pessoas, mas crendo no poder do Evangelho. Crendo que aquela realidade iria mudar, porque tem uma promessa eterna da parte de Deus para mim e para você, de que se anunciarmos o Evangelho. Nós não temos a obrigação de convencer ninguém. Eu não tenho que convencer ninguém a vir para Getsemane, a ir para Batista, a ir para o Ministério de Boston. Não, nós não temos que convencer isso. Nós temos que anunciar o Evangelho. Temos que anunciar. E desde então começamos a anunciar o Evangelho. E passou-se 4 anos, Deus vira uma fase nas nossas vidas. Passou 4 anos, nós saímos daquele lugar e fomos recebidos na missão. E foi um tempo de glória. Dentro do Ministério Missão, Deus nos abençoou. A igreja foi crescendo, fomos ganhando força. Passou-se 4 anos. Deus nos deu o privilégio de iniciar o nosso ministério. Com a nossa visão, com o nosso propósito, com a liberdade de transmitir para esta cidade aquilo que o Senhor confiou em nós. E iniciamos em 7 de março de 2019 o Ministério Getsemane. Esse ministério tem apenas 4 anos e alguns meses. E passou 4 anos, nosso meio, e eu não tenho dúvida que em 4 anos esse lugar se tornará apenas um headquarter dessa igreja, porque nós teremos que sair daqui para um lugar ainda maior. Nós teremos que sair, porque nós não podemos ter o conforto de anunciar o Evangelho e ficar onde estamos. Nós precisamos estender, aumentar o lugar da nossa habitação e ali montar a nossa tenda. E qual é o lugar da nossa habitação? É Middletown, Newport,
Post-me, Fall River, onde estiver uma alma perdida, vai ser o lugar da nossa habitação. Getsemane não tem projeto de abrir igrejas, não é isso que Deus colocou no meu coração. Eu não tenho projeto de abrir igrejas em cidades, e se um dia eu for abrir, tem que ser uma igreja que não tem igreja. Porque eu não consigo crer que eu preciso estar num lugar onde já tem pessoas anunciando o Evangelho. Mas eu posso abençoar pessoas, abençoar a igreja, somar como essa igreja faz. Uma igreja que abençoa, um povo de coração aberto, um povo generoso, um povo que não teme em abençoar. Nós estamos aqui hoje, irmãos, em um templo que para minha realidade era impossível. E o Senhor já vinha me falando e dando uns toques de que algo iria acontecer. Como o pastor Fabrício já adiantou aqui. Há mais de um ano atrás, eu andando por Newport, procurando um lugar para que nós viéssemos poder alugar ou comprar. E andando de moto, para lá e para cá, não achei lugares ideais. Lugares que eu encontrava eram lugares muito caros. Aí eu passei, lembro que eu passei em frente à Planet Fit. Vi aquela academia e falei assim, Deus podia fechar essa academia, né? Eles têm tanto dinheiro. Eles fecham aqui, compram um lugar maior e montam a academia em outro lugar para eles. A Planet Fit ali era um lugar tão estratégico para a gente. E falei isso, brinquei, cheguei lá na igreja e falei no púlpito da igreja o que eu tinha feito. Só que eu louvo o Deus que eu sirvo, irmão, porque a Bíblia fala, deleita-te, pois, no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Tiago, no capítulo 4, ele nos instrui a orar com sabedoria. Falou, vocês não recebem porque pedes mal, pede para o próprio deleite. Se nós entendermos o que a Bíblia e as Escrituras nos ensina, a gente aprende a se dobrar diante de Cristo e conversar com Ele e acessar coisas que humanamente era impossível. Pedir a Deus que fechasse uma academia e não é que Ele fechou. Não é, Lúcio, que Ele fechou a academia? Como é que era o nome dessa aqui? Breed Finish. Aí Deus vem aqui na Queen Neck Road e fecha essa academia. Que é bem maior do que o templo, é bem maior do que a Planet Fit, porque os projetos de Deus, os planos de Deus são mais altos que o nosso. Os pensamentos deles são maiores do que o nosso. Nós não teríamos a liberdade que temos aqui hoje, se tivéssemos ido para lá, pedir a Deus uma academia fechada. Deus nos deu uma academia fechada. Pastor Fabrício veio aqui, mas o irmão Edson olharam e nós não tínhamos ideia. Até o dia que ele nos comunicou isto. Aí, como ele disse, eu sou aquele pastor empolgado. Se eu ver uma nuvem do tamanho da mão do homem, irmãos, eu já saio gritando para todo lado, compra a sombrinha, porque vem chuva. O evangelho que eu conheço para agradar a Deus é através da fé. Tinha outras pessoas interessadas nesse lugar. Mas só que, segundo eles, mandavam mensagem para o proprietário e o proprietário não atendia. Não podia atender mesmo, Deus não deixava. O dia que nós entramos em contato, irmãos, as portas se abriram de uma maneira extraordinária. Valor dentro do que nós podemos pagar. Tudo que nós propomos para eles, nós queremos ficar de graça aqui tantos meses até reformar. Perfeito. Nós queremos derrubar isso, fazer isso, faça. Nós queremos ar-condicionado novo, põe. E Deus foi trabalhando. E nós temos aqui hoje, no mínimo, irmãos, $400 mil de investimento, fora a mão de obra. Nós tínhamos esse dinheiro? Não. E quando começou essa obra, eu falei, olha, irmão, vamos fazer assim, eu trabalho para uns caras ricos demais aqui, creio que todos trabalham. Essa cidade é uma cidade de pessoas muito ricas. E eu tenho um relacionamento muito bom com esses homens que eu trabalho com eles. Eu falei, quer saber? Eu vou pedir oferta. Vou ligar para eles, fazer uma carta, e a gente pede oferta do Jerry Kirby, da Parker, do Barry Hill. E comecei a pensar em quem eu poderia ir lá pegar a oferta. O Espírito Santo de Deus falou no meu coração algo muito tremendo. Ele falou, você acha que eu não tenho condições de abençoar a minha igreja para ela abençoar esta obra? Nós estamos aqui hoje com esse projeto pronto, irmão, sem nenhuma oferta alçada. Eu nunca pedi dinheiro em púlpito de igreja.
Deus foi tocando em corações, irmãos. Pessoas foram chegando aqui, pastor, 20 mil, pastor, 15 mil, 2 mil, 3 mil. Outro chega, pastor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Irmão, nós não temos condição, não. Eu dou, eu compro, eu faço. Vai comprar piso, vai pagar lá. O irmão, não, deixa eu passar o meu cartão. Passa o cartão e paga. Deus prosperou os irmãos de uma maneira tal que esta obra está concluída. E nós não devemos nada a ninguém. Ninguém. Vamos lá aplaudir o Senhor Jesus. Ele cuida da sua casa. Não é pecado pedir oferta. Não é pecado. Mas foi um desafio de fé que nós fizemos. E Deus agradou do nosso propósito. Irmãos, e desde o primeiro dia, Deus levantou pessoas aqui para trabalhar nessa obra incansavelmente. Eu não posso, irmãos, citar o nome de cada um que trabalhou por esse projeto. Não posso citar o nome de cada um que orou por esse projeto, porque eu sei que todos oraram. Mas eu preciso dar honra a quem merece. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Fabrício. Fique de pé, meu pastor. Fique de pé também, irmã Elaine, a esposa dele. Fique de pé, Evelyn. E o Liel está ali atrás. Pastor Fabrício não é só meu amigo, né? Ele é meu confidente, meu co-pastor. Pastor Fabrício, ele é o supervisor geral da minha empresa. Para quem conhece, sabe que ele anda um pouco bizarro. Colocando a média de 100 homens trabalhar todos os dias. Quando eu digo todos os dias, é todos os dias, irmão. Noite, dia, final de semana. E diante desse desafio, pode sentar, meu pastor. Ele abraçou essa causa aqui. Coisas que eu não podia fazer, ele virou noite fazendo aqui dentro. Saía do seu trabalho, trabalhava todos os dias, incansavelmente, estava aqui. E junto dele uma equipe muito grande. Eu não quero começar a citar os nomes, mas em nome do pastor Fabrício, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão. Talvez você não pôde vir como o pastor Fabrício veio, mas veio. Talvez você não pôde vir, mas contribuiu. Talvez você não pôde contribuir, mas orou. Talvez você nem sabia que isso existisse, mas está aqui. Então você faz parte deste grande projeto. Talvez você não tinha ideia que isso estava acontecendo aqui, mas Jesus te trouxe a este lugar para te dizer, um novo tempo começou em nossas vidas. Para te dizer que inicia-se hoje uma nova história, eu faço parte dela. Tem alguém interessado em viver uma nova história? Que nova história é essa, pastor Léo? Eu já estou bem, Deus tem o melhor para você. Pastor, eu estou salvo, sim, Ele quer que você produza. Pastor, eu estou ganhando dinheiro, sim, Ele vai multiplicar o seu celeiro. Pastor, a minha família está bem, vai melhorar o seu estado. Nós somos a igreja de Cristo. E tudo isso que Deus está fazendo em nosso meio é para nos tentar fazer entender do que Ele tem preparado para nós no porvir. É gostoso estar aqui hoje na Igreja Nova, não está? Gostaram do som, do telão? Gostaram? O Neita ficou mais bonito ainda, olha só. Já toca demais, com esse monte de câmera na cara dele, ele empolga e vai embora. A gente fica feliz com isso, não fica? Mas Paulo, apóstolo Paulo, ele visitou um lugar, né, e a gente precisa fazer essas comparações. Falar assim, eu estou tão feliz aqui assim. Ele deu uma olhada no lugar e falou, uau, as ruas deste lugar é de ouro. Os muros desta cidade são de jaspes e cristais. Mas será que é de ouro? Será que é de jaspe e cristal? Não. É o mais próximo que ele conseguiu chegar. Quando Deus deu permissão a ele de ver o terceiro céu. Aquilo que para nós aqui hoje tem mais valor é ouro. Pedras preciosas. Tudo que tem mais valor nessa terra é o que Paulo conseguiu trazer para a nossa mente. Falou, olha, aquilo que a gente dá valor aqui, aquilo que é tão rico, tão cobiçado, tão desejado, lá é a estrada. Lá é o
chão. Lá a gente pisa. Paulo nos tenta fazer entender o que tem para nós na glória. E o que mais tinha lá? Paulo falou coisas inefáveis, coisas indizíveis. A minha mente, olha que Paulo era Paulo. Ele era servo de Gamaliel. Os da sua idade no judaísmo, ele superava a todos. Com certeza o QI de Paulo dava uns 15 do meu. Poliglota, tinha várias cidadanias, o homem sabia entrar e sair em qualquer circunstância. Ele chega em Corinto e fala: olha, eu não venho a vós em palavras de sabedoria humana. Ou seja, eu tenho, mas não vou. Paulo tinha um vocabulário quase igual ao do Cláudio, assim, né? Para explicar o que tinha no céu. Mas ele disse: não dá para explicar. Por que não explicar? Para gerar em nós desejo de estar lá, irmãos. Tudo isso é maravilhoso. Tudo isso é interessante. É muito bom viver a paz aqui na terra. Mas a Bíblia nos promete que em breve o Filho do Homem há de vir. Em breve a última trombeta soará. Nós nos apegamos a isso, isso é tudo para nós. A Bíblia fala: se fordes fiéis, comereis o melhor da terra. Mas Ele nos convida a valorizar um tesouro espiritual e não um tesouro terreno. Ele nos chama a viver, irmãos, um anseio diário por um tesouro que está na glória. É muito bom estar aqui hoje, mas o melhor de tudo é se a trombeta soar. O melhor de tudo, irmãos, é que se a trombeta soar, ninguém de nós fique. O melhor de tudo é a certeza do nome escrito no livro da vida. Porque nós estamos em uma caminhada frenética nesses últimos dias, onde a nossa atenção é constantemente engodada, chamada para coisas que não nos levam ao céu. E por que a igreja Getsemane está preocupado com um templo como este, em uma reunião como esta, se Jesus está voltando? Porque até que Ele venha, nós precisamos ter algo que te chame a atenção para a presença de Deus. E esse algo não pode ser apenas luzes maravilhosas, o telão, a intuação do conjunto, não. Esse interesse tem que ser quem nós somos com Deus. Quem é o pastor Léo? Quem é pastor Fabrício? Quem é a irmã Rose? Porque eu preparei uma mensagem para hoje. E vou ser bem breve nela. Porque hoje é uma festa e eu estou emocionado, estou feliz. Uma mensagem intitulada Resistindo ao Tempo. Resistir ao tempo. O maior desafio nosso, em tempos de imediatismo, de fast food, de micro-ondas, duas velocidades no Instagram. No Instagram não, no WhatsApp. Em tempos de superficialidade, resistir a tempo se tornou coisas escassas. Sou encantado com o texto de Daniel, quando Belsazar manda chamá-lo, se me fala a memória, no capítulo 5 do livro de Daniel. Manda chamar
Daniel, ele faz uma pergunta assim: Daniel, tu és aquele? Já tinha passado 20 anos que Daniel tinha saído da história do livro de Daniel. Ele falou: Daniel, tu és aquele, Daniel, que eu ouço meus pais falar a seu respeito. Tu resistiu ao tempo, Daniel. Tu subsistiu às dificuldades, o anonimato, as perseguições. Tu resististe, Daniel. E ele diz: sou o mesmo. Nossos tempos, nós estamos em busca de Caleb. Josué entra na Canaã com a nação de Israel. Divide as terras. Conquista. Mas Caleb some da história. Caleb era um sobrevivente de 40 anos de deserto. Caleb era o único que conhecia Egito, deserto e Canaã, junto com Josué. A evidência de Josué tomou conta do povo, ele caiu na graça, ele era o líder por excelência, o homem que substituiu Moisés. Mas Caleb estava ali, sumiu da história. Passou-se 45 anos, 85 anos da sua saída do Egito. Parece que Josué faz aquilo por picardia, mas não é. É projeto de Deus para nós entendermos a necessidade de resistir tempo. Divide a terra, esquece de Caleb. Caleb vai reivindicar seu direito e fala: Josué, cara, eu preciso de alguma terrinha. Ele falou: olha, Caleb, sobrou uma terrinha aí, mas morro, pedregais e tem gigante. Tem gigante, Caleb. Eu sou apaixonado com Caleb, porque eu posso imaginar aquela história. Caleb olha para Josué e fala: deixa comigo. Sabe por quê, Josué? Eu não estou em evidência como você está, mas eu tenho a mesma força de que quando eu saí do Egito. Eu sou o mesmo homem, eu resisti ao tempo. Eu sobrevivi às adversidades. Eu soube lidar com ela. Resistir a tempo é para quem tem a sua vida fundamentada na rocha eterna que é Cristo. Mateus capítulo 7, versículo 24. Se puder colocar na tela para nós. Resistir ao tempo. Versículo 24 da minha tradução diz assim: todo aquele, pois que escuta essas minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25, está na tela? Mateus capítulo 7, versículo 24. Versículo 25. Diz assim: caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Aleluias. Para mim, aquele versículo, aquela continuação, diz assim: e ela resistiu. Ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Volta o versículo 24, por favor. E deixa na tela por alguns minutos. Os nossos dias, o dia das igrejas mais cheias, dia das igrejas mais impactantes, dia da maior acessibilidade à palavra de Deus. Se você abrir o seu celular, você pode pegar todas as versões bíblicas já existentes, em português, em grego, aramaico, chinês, whatever. Nós temos acesso fácil
a palavra de Deus. Em dia que nós podemos ouvir o tipo de mensagem que queremos. Ah, eu gosto do Luiz Hermínio. Não, eu prefiro Malafaia. Não, eu prefiro Valadão. Não, eu gosto de Terra Nova. São pessoas maravilhosas e acessíveis, que têm de Deus unção e palavra. Ah, eu não gosto do pastor Léo, mas gosto do Romário, do pastor Romário. Não gosto da igreja do pastor Romário, mas eu gosto da igreja do pastor Ed Jorge. Ou seja, é acessível o conhecimento de Deus. Só que diante de todas essas facilidades, de possibilidades, nós vivemos dias de igrejas, crentes, família, pessoas superficiais. Talvez essa não seria a mensagem ideal para a festa de inauguração do primeiro culto. Mas o que vai me manter aqui dentro, o que vai te manter dentro da igreja, dentro da sua igreja, é resistência. A superficialidade é tão grande hoje nas redes sociais, que o aparecer ser, o aparentar ser, é mais importante do que realmente ser. Para tirar uma foto de família, se brigam por 2 horas. Para tirar uma foto de segundo, todos sorrindo, parecendo a família perfeita. Superficialidade. Não é pecado tirar foto bonita para a internet. Mas precisa sair da superficialidade. Eu procuro o meu melhor ângulo. Vai postar a foto, a minha esposa é mestre nisso, vai postar a foto, ela quer saber qual foto do lado que está bonito. A minha esposa tem uma vantagem que qualquer lado ela está bonita. E eu até hoje não achei o meu melhor ângulo. Todos os ângulos eu sou eu, cara. Feio e gordinho. Mas em tempo de superficialidade se tornou importante ter a aparência. Mas Jesus nos dá um alerta no capítulo 24, no versículo 24. Todos esses, pois, que ouvem estas minhas palavras. Nós precisamos tirar o foco da construção. Nós precisamos tirar o foco do homem sábio, do sensato e do insensato. E prestar atenção nessas primeiras frases. Todo aquele que ouve essas minhas palavras. Que palavras são estas? Nós precisamos do capítulo 7 voltar ao 6 e o 5. Porque Jesus está falando exatamente do capítulo 5, 6 e 7. Versículo 24 em seguida do capítulo 7 é a conclusão, é o resumo. E o conselho final das bem-aventuranças. Jesus traz em 3 capítulos ensinamento suficiente para fincar os meus pés sobre uma rocha. Ele me ensina em 3 capítulos como ter uma vida sustentável, como resistir ao tempo, como não ser superficial. Porque infelizmente, por causa da superficialidade, a necessidade de ser alguma coisa, nós não praticamos. E vivemos um evangelho apenas de aparência, onde a minha palavra precisa te convencer que as minhas práticas não é tão ruim quanto parece. Tem-se uma frase, eu não sei quem foi que disse, os estudiosos aí que lembram o mentor dessa frase, ela diz assim: pregue sempre, todos os dias. Se precisar, use palavras.
Já entenderam a profundidade dessa palavra? Já imaginou? É o que Jesus está falando no versículo 24. Os que ouvem essas minhas palavras e as praticam. A partir de então eu vou te dar uma comparação de como eu assemelho esse homem. Vou tentar te fazer entender como que uma pessoa que pratica o que eu acabei de ensinar, isso Jesus falando, ele é visto por mim, vai ser visto pela sociedade. Eu sou construtor, e tem vários construtores aqui. Meu tempo de América, eu já devo ter construído umas 300 casas para mais. Então eu sei do que estou falando, só que essa construção aqui é dentro de uma construção judaica que é parecida com a construção brasileira. Coloca para mim, fazendo um favor, aí, o Marcelo, Lucas capítulo 6, versículo 46. O mesmo texto dando uma explicação mais profunda do assunto. Resistir ao tempo. Já teve dias aqui em Newport que a minha vontade era de ir embora. Já teve dias em Martha's Vineyard que a vontade era juntar a Raquel e meus 2 meninos na época e ir embora. Mas eu entendi a necessidade de resistir àquele tempo. Pastor Léo, o senhor fala isso porque o senhor está em evidência, o senhor está diante da igreja, as pessoas estão de olho em você, sim, mas no seu trabalho quem te vê, meu irmão, ele espera ver em você essa durabilidade, você que representa Cristo. Você precisa permanecer como você é. As pessoas precisam fazer uma avaliação entre o crente, o homem, o pai, o amigo de trabalho, e tem que haver um alinhamento. Eu estou exposto a tudo e a todos em Newport. Procuro ser o mesmo homem no púlpito, no trabalho, na minha casa, no meu relacionamento. Eu acho que eu estou próximo disso. Longe da perfeição. Mas é uma luta diária, irmãos, a não ser contradizido pelas minhas práticas. O pastor Léo, prega isso no púlpito e aqui embaixo você não pratica. Eu ando em cima de uma navalha, porque eu tenho que olhar para o meu co-pastor, o homem que precisa confiar em mim como tendo a direção espiritual para a vida dele. E no meu trabalho, ele tem que avaliar, vamos ver se esse cara é o mesmo. Eu tenho que falar sobre dízimos e ofertas aqui na igreja, sobre uma vida de generosidade e olhar para o evangelista Cláudio. Porque ele faz a finança da minha vida, da minha empresa. Ele sabe se eu sou quem eu falo ou não na minha vida financeira. Se eu escandalizar esse homem, se eu escandalizar esses homens, a Bíblia fala que é melhor que eu amarre no meu pescoço uma pedra de moinho e me precipite ao mar. Porque o Jesus, não é eu falando que é mais fácil ganhar uma cidade fortificada sobre o monte do que convencer um pequenino escandalizado. Eu tenho que chamar minha família aqui como pastor de igreja e eu desejo com todo temor e tremor diante da igreja que a sua família seja como a minha. Eu quero que você seja o esposo que eu sou para minha esposa e quero que você seja a esposa que a minha Raquelzinha é para mim. Eu quero que você seja o pai que eu sou para os meus 6 filhos. Porque eu preciso falar e Deus assinar embaixo. Porque o tempo prova se eu sou ou se eu não sou. O tempo prova se você é ou se você não é. O tempo para o fiel é o melhor amigo. Mas para o infiel é o pior juiz. Resistir ao tempo. Olha o que fala. Vou terminar, irmãos. Mais 5 minutos eu termino. Estou empolgado. Senão os visitantes nunca mais vão voltar aqui. Pelo amor de Deus, o pastor não para de falar. Versículo 46 assim.
Não é eu falando, tá bom, irmãos? É Jesus. Dá uma cutucada de alguém e fala assim, é Jesus que está falando. Então se cuida. Resiste ao tempo. Jesus tinha hora também, irmãos, que Jesus não tinha dó da gente não, né? Ele era amor, mas ele gostava de dar umas pancadas na gente assim, tão dura. Ele disse assim, ó, por que vocês me chamam Senhor? Senhor, e não faz o que eu mando? Ah não, vou ver pastor, eu vou ver se eu faço ou se eu não faço, vou tentar. É pedido ou é ordem? Ali é pedido? Ordem. Quer morar no céu? Submeta-se à ordem do mestre. Não faz o que eu mando. Versículo 47. Olha, eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e ou seja, falar não é tão importante quanto viver. Falar não é tão importante quanto viver. Falar bonito é fácil. Ensinar bonito é fácil. Ó, fazer um sapatinho aqui é fácil. Está até caindo meu microfone. Não está acostumado? Precisa acostumar. É pentecostal, meu pastor Léo. É muito fácil fazer cena. Mas só resiste ao tempo quem é. Eu já reformei casas em Newport, irmão, de 1714. Tínhamos que ir na comissão de restauração. Até os clapboard tortos eu tinha colocado, Danilo. Podia ser novo. Por ela ter resistido ao tempo, ela era visitada, aplaudida. E o seu valor superava a das construções novas. Pequenininha, mas custava milhões. Resistir ao tempo nos dá valor. Resistir ao tempo aumenta a nossa credibilidade. Resistir ao tempo desperta interesse. Nossa, o Alexandre está do mesmo jeito até hoje. Esse mesmo jeito precisa ser positivo, tá? Uau, o Laelbe no teclado, já há 12 anos o Laelbe está aqui, resistindo ao tempo. Pô, já tem 12 anos, o pastor Fabrício está ali naquela igreja, resistindo ao tempo. Aí as pessoas falam, não, cara, é fiel. Porque quem resiste ao tempo constrói história, irmão. Quem não resiste ao tempo, ele é duvidoso. Você pode comprar um relógio filé, igual esse aqui que eu ganhei dos meus funcionários. Eu acho que os funcionários um bulova, bonitão ali. Acho que é dos funcionários. Alguém me deu esse relógio. Está na hora de dar outro. E que eu gosto de relógio, tá? Mas se você for ali no Walmart e comprar um reloginho baratinho, vai por um tempo, vai te atender. Como esse. Mas você vai olhar e falou, perdeu o brilho. Perdeu o interesse. Os ponteiros já não controla mais. Daí a pouco você tem que descastar, porque não tem estrutura, não tem base, não tem qualidade. Resistir ao tempo precisa fazer isso. Olha, Jesus falou, eu vou mostrar a vocês a quem vos assemelho. Versículo 48. Abaixa um pouquinho aí. Estão vendo que a parte de cima não está aparecendo? É tudo novo, irmão. Nós não sabemos nem mexer nisso aqui direito, não. Eu queria que os irmãos vissem isto. Né? Versículo 48. Vou ler Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profundo vale e lançou ali alicerce sobre. É fácil cavar? Se você ler o versículo 1 do capítulo 5, Jesus já começa, bem-aventurados humildes. Para começar a cavar, irmãos, é aqui, ó. É deixar de ser quem é. É sair da sua estatura e começar a descer.
cavar não é fácil. Cavar cova profunda ainda é mais difícil. E Jesus aconselha, através deste exemplo, a gente a aprofundar no que ele diz até o encontrá-lo. Porque você pode ler esta palavra e não achar Jesus aqui dentro. Você pode ler Bíblia, você pode ter estudos, você pode ter professores, mas se você não humilhar a si mesmo, negar a quem você é e descer até Cristo, você vai ser superficial, como eu conheço muitos que conhecem de Gênesis e Apocalipse e não passa de superficialidades, porque não resiste a tempo, não tem história e não tem valor. Mas a partir do momento que encontra Cristo, a Bíblia fala, a partir dele, a partir dessa rocha que você encontrou, inicia-se a sua construção. Olha o interessante. O superficial constrói em cima de qualquer coisa. O superficial vai em qualquer igreja. O superficial está satisfeito com qualquer hino. O superficial está satisfeito com qualquer oração. O superficial está satisfeito com 3 versículos por dia. O superficial não aprofunda, não arrocha. Mas a partir do momento que você inicia a sua construção a partir de Cristo, aleluia, aí Jesus começa a falar, versículo 49, né? Versículo 25, perdão, do capítulo 7. Pode deixar ali, irmãos, na tela. Jesus lhe desceu chuvas, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque as paredes eram bonitas, porque o telhado era forte, porque a janela era da pela. É por quê? Os irmãos conseguem ler por que ela não caiu? Uau! Isso tira, irmãos, de nós aquela mentalidade da casa bonita, apesar de que é necessário. Tira aquela necessidade de ser para agradar pessoas e nos leva à responsabilidade de entender quem nos sustenta. A partir de quem, para quem que eu sirvo? Porque se todos que estivessem aqui trabalhando, nós ouvimos essa semana uma pessoa falar, estão todo mundo lá fazendo aquela igreja para o pastor Léo. Coitado. Pastor Léo, pensa no homem que pensa em aposentar rápido, irmão. Não vejo a hora de aposentar e jubilar, é só Jesus me deixar. Por isso que eu tenho obreiros de qualidade. Jesus fala, ok, está pronto, aposento, vou mudar para a Flórida, irmão, vou morar lá em Clearwater Beach. Gostou de lá, gente? Dá para ir? Vou morar lá tranquilo, irmão, vou vir cá uma vez por mês para cultuar com os irmãos. Eu quero isso. Meu projeto é reino, irmão, meu projeto não é império. Não é. Se as pessoas que fizeram para agradar homens, perderam tempo. Mas se você fez por causa de Jesus, se o alicerce do seu trabalho foi Cristo, irmão, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. A Bíblia fala que Deus não se deixa escarnecer. Deus não é homem que minta. A Bíblia fala em Hebreus que Deus é um Deus que lembra do trabalho da nossa mão. É Deus de retribuição. E a retribuição de Deus, ela é assim um cálculo inimaginável, porque Ele fala assim, a minha retribuição ela é recalcada, sem medida, sacudida, enche mais. Depois que encher, Ele transborda. É a retribuição de Deus para aquele que serve baseado em cima de uma rocha que é Cristo. É a proposta de Deus. Vai vir vento, vai vir rios. Os rios vão subir, a minha base está tranquila. Os ventos vão soprar, minhas janelas resistentes. Vão cair chuva, o meu telhado, a minha mente, a minha cabeça é blindada, porque a minha base é Cristo.
Mas se o que te segura na casa de Deus for outra coisa a não ser Jesus, só o trovão derruba a sua casa. Resistir ao tempo. O maior desafio para os nossos dias. Hoje estou em tempo que a pessoa chega na igreja e quer ser pastor. Chega na carpintaria, não sabe limpar uma construção e já quer ser bom construtor. Compra um tubel, te põe um martelo e já abre uma companhia. Visão é uma coisa, irmãos. Atropelar fases é outra. Na Rob Noble Construction, Marcela é testemunha. Eu fui o melhor limpador de construção que tinha naquela canção. A Margaret White. Uma baixinha assim, braba igual uma caninana. Ela falava, eu tinha prazer de ir na obra que o Léo estava, porque lá I can see through. Eu tinha prazer de limpar a construção, porque eu fui contratado para limpar a construção. Só que eu limpava a construção observando o que eles estavam fazendo com a Chapsol. Dicas me subiram a ajudante. Eu fui ajudante de 5 carpinteiros. João Ribeiro, Buick, Zé Carlos, Marquinhos MacGyver e o Pepe. Marcelo lembra do Pepe. Paul Eduardo Pogodinski. Uma bênção na minha vida. Eu era ajudante de 5 carpinteiros. Não deixava a peteca cair, irmão. Chegava em casa, minha esposa sabia, quase morto. Tinha dia que não dava tempo de tomar banho. Ela já estava com o Gabriel e o Estevão arrumadinho. E eu só vestia meu terninho sujo. Eu ia porque eu tinha que servir na casa do Senhor. Eu sabia o que eu queria. Eu não podia queimar fase. Mas eu sabia onde Jesus ia me levar. E deixa eu te dar uma notícia. Talvez você vai assustar com isso. Isso aqui é só o começo. O que Deus está fazendo na sua vida é só o começo. Creia nisso e sirva com excelência. Excelência, faça o seu melhor na condição que tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Faça o melhor, seja o melhor servo, seja o melhor trabalhador, seja o melhor carpinteiro, seja o melhor pintor, seja o melhor diácono, o melhor presbítero, não melhor do que pessoas, mas melhor do que você mesmo. Todo dia de manhã chega olhando no seu espelho e fala, hoje eu ganho de você. Esse é eu. Danilo vai me dar uma ideia de como vencer ele. Vença você mesmo. Se a sua casa estiver edificada sobre a rocha, irmãos, daqui a alguns anos nós nos veremos. E eu vou poder olhar para o Dalk, você é o mesmo, Dalk. Laís, tu és a mesma. Mãe Gislane, tu és a mesma. O tempo vai passar. Nós vamos completar 2 anos, 3 anos. Se Jesus não buscar a igreja, eu vou ser um velhinho em Porto. E eu quero ser reconhecido como Eliseu passava na casa daquela mulher de Sunem. Eu quero ser reconhecido, mulher de Sunem. Vejo que aquele que passa é verdadeiramente um homem de Deus. Eu preciso ser reconhecido, mas melhor do que ser reconhecido aqui, irmão, é a trombeta tocar no céu e o meu nome ser chamado. Tu és reconhecido aqui. Leonel Ugnin da Silva, o seu dia chegou. Essa é a minha expectativa. Resistir ao tempo e poder entrar nos portais celestiais. Resistir ao tempo para agradar o homem é importante, mas resistir ao tempo para ser salvo é o maior foco de um crente. Resistir ao tempo. Não negocie o melhor que você tem, que é a sua salvação. Amém? Queria continuar, irmãos, mas já é 1 hora. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.